Fala pessoal do canal, aqui é o Lucas e hoje vim trazer um vídeo para vocês comentando um pouco a minha lista pessoal e particular com base nos dados do Databook e do mangá sobre quais eu acredito seriam os 9 Hashiras mais poderosos da obra. Essa lista vai ter polêmica, mas de qualquer forma eu separei aqui alguns argumentos do mangá principalmente, visto que o anime ele traz uma adaptação do que foi no mangá, então muitas vezes ele estende ou encurta alguma coisa. Então vamos trazer aqui coisas canônicas, vamos tentar rebater falácias e trazer uma lista com os 9 Hashiras mais fortes da forma mais fiel possível. Beleza? Mas antes gostaria de pedir, cara, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal que ajuda muito. E também deixa o seu like para compartilhar que ajuda demais, beleza? E comenta aí, né, o que você discorda desse vídeo. Eu acredito que vai ter gente que vai discordar bastante. E fazer sua própria lista e por quê, beleza? Esses vídeos aí sempre dão um bom engajamento, o pessoal gosta de comentar. Faz comentários gigantescos, mas tá certo, é isso mesmo. Tem que comentar, tem que mostrar seu ponto. E é isso aí, beleza? Então, chega de enrolação e vamos direto para nossa lista. E em nono lugar, acho que sem muitas surpresas, sem muitas expectativas, é a nossa queridíssima Shinobu Koushou. Eu acho que é assim que se fala. Ela tá em nono lugar, acho que de forma até unânime, não acredito que tenha lá muito debate. É uma das Hashiras que são confirmadas na sua posição. A gente tem um total de 3 Hashiras confirmados. O resto é mais especulação, é mais o que a gente viu na obra. E dentre os Hashiras confirmados, ela mesma se diz a mais fraca dentre eles. Apesar de ter uma velocidade interessante, que até mesmo surpreende o Lua Superior de número 2, ela não tem força física de combate, ela não consegue nem cortar a cabeça dos Onis, e é basicamente a inoculação de venenos. Em uma luta contra humanos, muito provavelmente, não sei se ela conseguiria acertar o outro humano com o seu veneno, ou até mesmo se esse veneno teria eficácia o suficiente para o humano já ser morto imediatamente após ser inoculado, que é pouco provável. A gente não tem nenhum veneno, pelo menos conhecido, que você morre logo após a ingestão. Então daria tempo sim do outro Hashira reagir, porque é isso que a gente está contando. Se fosse um ranking de relevância na obra, do que esse Hashira trouxe, do que ele fez, realmente, aí a Shinobu estaria em primeiro lugar, porque sem ela, basicamente os caçadores não venceriam, né? Então, nona posição, justíssima para a Shinobu Koushou. E já vamos causar polêmica aqui na nossa oitava posição, que é nossa Hashira do amor, Mitsuri, tá? Eu coloco a Mitsuri na oitava posição por 2 motivos principais. Primeira coisa que eu já vou querer rebater aqui. Lucas, a Mitsuri tem marca. Automaticamente, ela é mais forte do que os Hashiras que não tem marca. E essa afirmação é mentira, essa afirmação é falsa. É uma falácia de quem não leu a obra ao certo ou que entende alguma coisa errada. Uma pessoa que tem uma força normal, vamos supor, a pessoa tem uma força de 50. Com a marca, ela vai para uma força de 70. Então ela tem um ganho de força. Ela não vai ser mais forte do que uma pessoa que tem uma força naturalmente de 80. Que aí sim, quando utiliza a marca, vai para 100. E o próprio mangá mostra isso pra gente. Ele exemplifica de uma forma bem clara. E tem gente ainda que tenta contradizer isso daqui para elevar determinado personagem. E eu já vou falar aqui. O que prova isso pra gente é a própria batalha do Tokito contra o Kokushibo. Em que o Tokito, mesmo utilizando a marca, não consegue fazer o Kokushibo sequer sacar a espada. E aí o pessoal fala, não, poxa, mas é que o Kokushibo ele levou o Tokito a sério, por ser um descendente dele. E essa afirmação também é mentira. O Kokushibo não usa nenhum ataque nomeado ou forma de respiração. Quando ele saca a espada, ele corta a mão do Kokushibo, do Tokito. E a derrota do Tokito, o Kokushibo nem usa a espada, ele usa a própria espada do Tokito. Então o Tokito é totalmente avacalhado nessa luta, ele não tem chance nenhuma. Ele não faz nada, o Kokushibo não leva a sério a luta. O Kokushibo não usa nada contra ele. O que prova que o Tokito era extremamente inferior ao Kokushibo. O que muda de figura quando a gente vê a luta do Tokito sendo ali superada totalmente pelo Sanemi. Sanemi contra Kokushibo. E o Sanemi luta contra o Kokushibo na sua luta inicial sem a marca do caçador. E a gente tem até o comentário do Tokito. Caramba, ele desembanhou a espada. Porque o Kokushibo viu realmente que o Sanemi era um oponente muito mais perigoso para ele do que o Tokito. O Sanemi sem marca é sim mais poderoso do que o Tokito marcado. E aí entra a cena filler do anime, do Tokito contra o Banai
e Sanemi e querem colocar o Tokito a mais. Não, o Tokito marcado é mais fraco confirmadamente do que o Sanemi sem marca. Então isso é uma coisa que a gente tem que colocar aqui porque vai ser muito importante futuramente para o nosso debate. E coisas já esclarecidas, vamos falar do porquê eu deixei a Mitsuri na 8ª posição. A Mitsuri ela quase não tem feitos ao longo da obra. E por que eu digo isso? Primeiro, qual que é o grande feito dela? Ela segurou o Hantengo. O Hantengo nada mais é do que uma parte da técnica do Lua Superior 4. Sim, é o maior antro de força dele. Mas quando a gente vê a perseguição sobre o Lua Superior 4 real, a gente vê que ele ainda tinha uma força relativamente considerável, pelo menos para fugir e resistir. Ele consegue, ele ataca o Tanjiro, né, em algum momento, ele fica gigante novamente. Então não é um 100% da Lua Superior 4. Além disso, a gente não sabe quanto tempo ela durou, visto que ela aguenta um certo tempo até que o Oni desintegre. Ela desiste da luta, ela se permite morrer ali. Ela começa a chorar, fica desesperada, e não só uma vez, várias, né? Quando ela toma o primeiro ataque, o Tanjiro vai lá e tem que salvar ela. Então assim, foi uma resistência ao Lua Superior 4? Foi, mas bem mais ou menos. Não foi uma luta-luta. É difícil a gente classificar isso. Até porque eu acho que ela corta uma ou duas vezes a cabeça dele. Que nem é a dele mesmo, né? É a do Hantengo. Enfim, outro fator importante. Arco do Castelo do Infinito e Batalha contra o Muzan. Rapaziada, se vocês vão me falar que a Mitsuri fez alguma coisa nesses arcos, vocês estão loucos. Tá? Ela resistiu sem conseguir dar nenhum golpe na Nakimi. E depois ainda foi deitada, morta com 2 ou 3 golpes do Muzan. Nem isso. Então assim, mostrou que ela tem uma resistência pífia, uma força também, estamina baixíssima. Ela é forte, ela é muito forte fisicamente, mas de resto nada demais. Diferente da nossa 7ª colocação, que eu fiquei muito em dúvidas realmente entre ele e a Mitsuri, que é justamente o nosso Hashira do Som, Tengen Uzui. Lucas, mas como assim? O Uzui ele tinha que estar lá pra frente, ou o Uzui tinha que estar abaixo da Mitsuri. Por que eu coloquei ele acima da Mitsuri? Basicamente pela resistência, tá? Pela resistência, sim, ele lutou com uma lua mais fraca, sim, ele lutou contra o Gyutaro, que não é nível Lua Superior 4, talvez se ele tivesse absorvido a DAC realmente fosse, mas não é o caso. Ele é a Lua Superior 6, é isso que a gente tem, e beleza. Quais os feitos dele? Primeiro, ele conseguiu lutar contra a Lua Superior 6 por um período bem mais longo do que o que a Mitsuri lutou. Claro, aquela luta do final foi extremamente dramatizada, tá? No mangá, ela dura 1 ou 2 páginas. Essa é a realidade, infelizmente. Mas não vou tirar os méritos do Uzui, porque realmente, ele enfrentou mais vezes o Gyutaro. Fracionado, mas ele enfrentou mais vezes. Basicamente, a noite inteira, ele lutou contra o Gyutaro. Contra o Gyutaro e Daki, não. E por que eu fiquei em dúvida ainda de colocar ele aqui? Basicamente, sim, ele tá muito pra frente nos rankings de queda de braço, dos Hashiras e da velocidade, mas prova é que não é velocidade em combate ou força em combate que o Sanemi, por exemplo, sem marca, se mostrou amplamente superior ao Uzui. E é algo sem debate. Vamos pensar aqui, o Uzui não foi capaz de vencer sozinho o Gyutaro, que por sua vez é mais fraco do que o Gyoko. Isso daí é ranking oficial, tá lá no Databook. Gyutaro mais fraco que Gyoko, tá? Eles estão classificados ali. Não só pela numeração, mas também no Databook 2. Vocês podem ir lá olhar. Outra coisa. Tokito marcado humilhou o Gyoko, que por sua vez foi humilhado pelo Kokushibo, que teve uma luta relativamente... Lógico, o Kokushibo era muito mais forte, tá? Mas teve uma luta mais longa, com golpes nomeados, respiração, contra o Sanemi sem marca. Então, o Sanemi sem marca é realmente muito, 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 muito superior ao Uzui. Eu acho que aqui a gente não tem discussão, por feitos, por tudo que a obra mostrou. O que eu fiquei tendencioso? Eu reli a parte, eu reli todo o arco do distrito, e, cara, realmente, né? O Uzui, ele faz uma frente ali ao Gyutaro, ele enfrenta mais vezes, realmente não dá pra falar que não foi um combate com a Lua Superior 6. Além disso, ele estava envenenado, sem um braço, quando ele formou a partitura e tudo mais. Beleza. Temos um porém aqui. A maioria dos Hashiras aqui lutou sozinho. O Uzui não. O Uzui teve a ajuda do Tanjiro, do Zenitsu, do Inosuke e das 3 esposas dele, cheias de kunais, que faziam efeito no Gyutaro. Então assim, pessoal, se fosse só ele, ele seria morto muito rapidamente. Porque além de se preocupar com o Gyutaro, tudo bem, a Daki era muito fraca, mas era um fator a mais. Só os dois contra o Uzui, e ali numa luta 100%, ou seja, eles veriam que o Uzui não estava morto e matariam ele,
não ia ter muita chance pro Uzui não, tá? Então por isso que eu fiquei um pouco tendencioso, mas ainda coloco ele acima porque ele mostrou uma resistência muito maior do que a Mitsuri e aguentou muito mais tempo, tá? Então, chega de falar do Uzui, porque eu acho que esse é um tópico de debate. Eu gosto muito do Uzui, tá? Eu acho que ele entra no meu top 4, 5 de artilheiras favoritos aí, sem dúvida, mas ainda assim, ele merece aí a nossa 7ª posição. E na nossa 6ª posição está justamente ele, o Moichiro Tokito, tá? Eu coloco ele nessa posição, acima do Uzui, porque ele venceu o Gyoko com uma facilidade imensa. Quando ele estava quase morto, ele conseguiu fazer a espada ficar vermelha, mas é algo que não daria para ser usado em combate, visto que não faz necessariamente parte do arsenal do Hashira. Então, é uma coisa aí que a gente não pode considerar muito. Além disso, ele tem a respiração da névoa, ele é muito rápido, muito forte, mas é aquilo, pessoal. Eu acho que em questão de feitos também, ele foi massacrado pelo Kokushibo. Ah, mas qual outro Hashira não seria? Sanemi. O Sanemi não passou vergonha. O Tokito, ele realmente chegou no nível, puxa, passei vergonha. E eu acho que existe uma grande diferença entre você lutar contra alguém e você passar uma vergonha violenta. Tokito passou uma vergonha violenta, ele não fez mais nada. Ele segurou o Kokushibo com a espada vermelha e logo depois foi cortado ao meio. Gosto do Tokito? Gosto. Eu gosto de todos os Hashiras, tá, pessoal? Eu gosto muito de todos, os 9. Né? Alguns mais do que os outros, por exemplo, o Uzui já é um que eu gosto muito. O Tokito, mais ou menos. Mais ou menos, e também não tem lá muitos feitos. Quem coloca ele em terceiro Hashira mais forte, acho que tá louco, tá? Tá louco. E vamos pra 5ª posição, e talvez a mais polêmica, e que eu vou ter que mais me justificar pra colocar ele aqui. Mas eu acho extremamente justa a colocação, que é justamente o Kyojiro Rengoku. Pra mim, ele é o personagem mais subestimado da obra de Kimetsu no Yaiba. Colocam ele sempre muito abaixo, e não é o caso, tá? O Rengoku é extremamente poderoso. E é algo que o pessoal não vê muito. O pessoal não leva muito em consideração as coisas. Já começa nas falácias, tá? Tem 2 grandes falácias para tentar desmerecer o personagem, e eu peguei aqui páginas do mangá justamente para contradizer elas, tá? Primeira grande falácia em relação ao nosso queridíssimo Rengoku. A luta dele contra o Akaza durou apenas 1 capítulo. Falso! A luta dele contra o Akaza durou 3 capítulos. 4 se você contar com o encontro dos dois. A luta dura 4 capítulos, ele morre em cerca de 5 depois da luta. Então a gente tem uma luta mais longa do que diziam ser. Já vi gente falando que ele morreu em meio capítulo. Pessoa claramente não leu o mangá. A luta é sim mais ou menos a duração do anime. A luta no anime também não é tão longa, tá, pessoal? Sim, a luta é mais ou menos a duração do anime. E se você for ver a maioria das lutas de Kimetsu, principalmente com luas superiores, tirando as lutas finais, ou seja, a do Akaza, a do Doma, do Kokushibo, são mais curtas, são mais enxutas. É uma característica do mangá. Então, assim, a luta realmente foi curta, mas nem tanto como dizem. E a segunda, e a que eu mais gosto de rebater, a Akaza não estava lutando a sério. Será? Será que ele não estava lutando a sério? Peguei do mangá aqui, pra vocês não falarem nada, trouxe as páginas do mangá. Primeira coisa, o Rengoku estava assim cansado. O Rengoku tinha segurado e salvado 200 pessoas no trem, que estavam sendo constantemente atacadas. Ou seja, ele já tinha alguma fadiga, ele já tinha algum cansaço. Então essa é a primeira coisa que o pessoal não conta. Inclusive o Emino até se surpreende. Poxa, eu tentei matar 200 pessoas. Ah, mas o Emino era fraco. Da mesma forma, ele precisou proteger cada uma das pessoas. Não é fácil. Então sim, ele estava com algum nível de fadiga. Além disso, já para quebrar o que o pessoal fala, o que é meio capítulo é o Akaza lutando, brincando com o Rengoku. Porque ele queria realmente que ele se transformasse em Oni. E é o que muita gente fala, não, porque ele ficou brincando, porque ele queria que o Rengoku se transformasse em Oni. Pessoal, ele queria durante meio capítulo de luta. Nos outros, ele tá lutando a sério. Não só está lutando a sério, como ele utiliza o seu Kekijutsu. Ele utiliza uma técnica nomeada. Ele fala, não, já que você não vai se tornar um Oni, então eu vou ter que te matar. E ele começa a lutar a sério. Além disso, ele sabia muito bem que caso ele não eliminasse todas as pessoas ali, o Muzan ficaria extremamente revoltado com ele. Ele não sabia nem se poderia sair vivo disso. Então o objetivo dele, tanto é que ele começa atacando o Tanjiro. Ele queria matar todos lá e o Rengoku não deixou. Você acha que ele ia ficar brincando enquanto ele via que a noite se passava e ele não conseguia matar? E a resposta é não. Ele utilizou as suas técnicas, ele utilizou
o seu Kekijutsu. Ele utilizou quase todas as suas técnicas, na verdade, inclusive golpes nomeados. O único que realmente ele não usou, que vai colocar o próximo Hashira acima do Rengoku, foi o seu estilo morte, a última técnica dele. Essa ele não usou mesmo. O resto, a maioria ele usa. Ele não demonstra mais coisas do que ele realmente tinha no seu arsenal. Essa é a questão. Além disso, mesmo com o Rengoku tendo seu torso perfurado, que demonstra alta resistência, ele tem força o suficiente para segurar o Lua Superior 3 até quase o amanhecer. E vocês vão falar que esse desespero dele para sair, para tirar o braço, não é ele lutando com força total, pelo menos para tentar fugir dali, ele segurou o Lua Superior 3 na mão, no braço. Então, assim, foi uma coisa absurda, com um rombo em tórax, que é muito mais grave do que qualquer veneno ou lesão que, por exemplo, o Uzui tenha sofrido. Então, na minha concepção, isso demonstra uma força absurda por parte do Rengoku. E quase conseguiu cortar a cabeça do Akaza também. Se o Akaza tivesse ficado lá, ele teria perdido a cabeça. O Rengoku teria muito provavelmente saído vitorioso daquela luta. Não só teria, como também existe um debate que não é nem um debate. O Akaza fugiu da luta. Claro, o Akaza é mais forte que o Rengoku? Sim, ele era mais forte do que o Rengoku. Mas a luta em si ele perdeu. Porque ao mesmo tempo que os Onis têm a sua regeneração acima do normal, eles também têm a fraqueza ao sol, que é algo a ser considerado. E ele fugiu. Ele é covarde, ele é chamado de covarde pelo Tanjiro. O Tanjiro reafirma, o Rengoku é o vencedor. E olhando realmente nessas condições de batalha, o Rengoku venceu a luta sim. O Akaza fugiu e foi retalhado. O Muzan chegou e falou assim, como assim, cara? Você só matou o Pilar e os outros. Como assim você não matou os outros? Você não conseguiu? E aí o Akaza fala, pô, velho, não deu. O Rengoku tava lá, o homem estava lá, o Gold estava lá. Não deu, não consegui matar eles. E foi isso que acontece mesmo. E além disso, a gente tem uma fala do Tanjiro, que é o protagonista, que coloca o Rengoku acima automaticamente de todos que os tem anteriormente. Tanjiro relembra de Rengoku no arco do treinamento dos Hashiras. Ou seja, ele já tinha visto lutar Uzui, Mitsuri e Tokito. Ele tinha visto esses 3 Hashiras lutando. Até mesmo o Tomioka sem marca. E ele fala, Rengoku-san, ele deu a sua vida, ele colocou a sua vida em risco para proteger nós, para nos proteger. E além disso, ele falou, ele é incrível, ele é o mais forte e o cara mais incrível que eu já conheci em toda a minha vida. Ele fala que, além dele ser incrível, ou seja, aí sim, na questão de mérito como pessoa, ele é o mais forte que eu já conheci. Porque o pessoal fala, não, quando o Tanjiro faz essa fala sobre Rengoku, ele quer dizer que o Rengoku foi a pessoa mais magnífica, mais corajosa que ele trouxe. Não, ele atribui 2 características. Essa característica de coragem e a característica de força. Então, levando nesse contexto, não tem como, pelo próprio mangá, a gente colocar o Rengoku abaixo dos outros. Você vai me falar assim, poxa Lucas, mas em uma luta entre Rengoku e Uzui, o Uzui era um ninja, ele estava acostumado a matar os outros. Até aí, eu discordo, acredito ainda que o Rengoku levaria, ainda acho que ele tem técnicas melhores, ele tem uma respiração que dá mais força para ele, uma respiração melhor, um controle melhor sobre ela, consegue até cauterizar ferimentos, que o Uzui, na minha concepção, não tem. Até tem, mas o do Rengoku é melhor. Mas você tem que, no mínimo, admitir que contra os Onis é muito pior você encontrar o Rengoku do que você encontrar o Uzui. E vamos para o nosso quarto colocado. O Tomioka. Tomioka é o nosso quarto colocado, que eu acredito sim que tem a sua posição bem merecida. Também é um dos Hashiras que eu gosto muito. Não é o meu Hashira favorito, eu vou falar ainda qual vai ser o meu Hashira favorito. Ele ainda não apareceu, o meu segundo realmente é o Rengoku. Enfim, Tomioka está aqui pelos motivos. Ele aguentou mais tempo, né? Ele teve uma luta mais longa com a Akaza do que o Rengoku. A Akaza também reconheceu a sua força e a Akaza usou tudo o que ele tinha contra o Tomioka, o que coloca ele acima do Rengoku. Além disso, ele teve marca, ele teve no final da obra, ao bater espadas, a espada vermelha. E, além disso, além do combate contra o Akaza, ele ainda lutou contra o Muzan e ia para cima do Tanjiro Oni. Então a gente tem um feito de resistência talvez maior do que a do Rengoku. Acho justa a posição dele aqui, mas, porém, contudo, entretanto, o terceiro lugar, que é sim debatível, tá? Eu acho que tem um grande debate entre Tomioka e Obanai,
O pessoal coloca o Tokito no meio, pra mim isso é loucura, é insanidade você colocar o Tokito no meio desse debate. Se você fala, não, poxa, Lucas, pelos feitos ali, eu reli a obra e tudo mais, acho que o Tomioka tá em terceiro lugar, tudo bem, eu acho uma posição extremamente válida. Inclusive, pode ser que relendo a obra isso mude, mas pra mim o terceiro lugar continua sendo o nosso querido Iguro Obanai. E por que eu coloco o Obanai aqui? Pela batalha contra o Muzan, tá? O Obanai ele não teve tantas chances de brilhar, mas quando ele teve, ele realmente fez. Ele demonstrou espada vermelha, se eu não me engano, ele não bate espada com ninguém, ele consegue induzir espada vermelha, marco do caçador e lapsus do mundo transparente. Ele morre ao final da batalha contra o Muzan, tudo bem, ele não tem uma resistência tão grande, nem uma força tão grande, mas ele é o Hashira que corta mais vezes a cabeça do Muzan. Tá? Então eu acho que isso é um feito extremamente relevante. Ele vai super bem contra o Muzan, ele consegue segurar sozinho, depois ajuda o Tanjiro. Enfim, ele realmente é um Hashira que, por ele ter esses feitos mais contra o Muzan, na minha concepção ele acaba se sobressaindo em relação ao Tomioka. Mas os dois Hashiras mais fortes, confirmadamente, não tem muito debate aqui, são eles. O nosso querido Sanemi Shinazugawa. Bom, meu Hashira favorito, né? E além disso, luta contra o Kokushibo sem marca, tem feitos relevantes contra o Muzan, luta muito bem contra o Muzan, e o próprio Kokushibo afirma, tá, esses dois são os Hashiras mais fortes. Claro, ele não tinha visto os outros Hashiras, mas obviamente que é um jeito da autora dizer, olha, vocês querem saber pelo menos que é o top 2? Toma aí o top 2, que é o Sanemi, e como todo mundo já sabe, eu não vou nem fazer suspense, eu só vou glorificar mais o Sanemi aqui, o Gyumei é o mais forte. Que na minha concepção não é... Eu achei meio esquisito, pra falar a verdade, a primeira vez que eu li, porque... Cara, ele é um personagem muito sem graça, a personalidade dele é literalmente a respiração dele, uma pedra. Ele não tem personalidade nenhuma e... Cara, ele até é interessante, como eu disse, eu gosto de todos os Hashiras, mas mesmo assim, dentre os Hashiras, ele é o piorzinho, né? E aí deixar ele como mais forte, essa é basicamente a grande característica dele. Indo contra o Kokushibo, inclusive, o Sanemi vai em 1x1. O Gyumei, o Kokushibo já tá ali, o Sanemi já tá ali. Né? Ele aguenta menos tempo contra o Kokushibo, apesar de sim ter a sua parte de X1, porque o Sanemi vai lá descansar e tudo mais. Marco do Caçador cortou a cabeça do Kokushibo junto ali com o Gyumei. Muito poderoso, não tem nem o que eu ficar me estendendo aqui. E é claro, o nosso primeiro colocado da lista, que já que eu me estendi pra falar dos outros, porque esses, pessoal, realmente são personagens muito legais e tudo mais. Acho que eles dão mais debate com, sei lá, a Casa, Doma, do que necessariamente eu ficar aqui exaltando eles, porque vocês já sabem o que eles fizeram e como eles e por que eles são os Hashiras mais fortes. O que é legal é comparar eles, né? Poxa, Sanemi e a Casa, Sanemi e Doma, Gyumei e a Casa, Gyumei e Doma. Aliás, Gyumei estraçalho a Casa, tá? O Sanemi também ganha, na minha concepção. O Doma já é um debate bem mais legal. Enfim, vamos ao primeiro. Que sem muitas dúvidas ou surpresas é o Gyumei. Tá? Hashira da Pedra, Mundo Transparente, Marco do Caçador, Força Sobre-Humana, uma cacetada de coisas. Um arsenal bem conhecido até. Beleza? Então esse foi o vídeo. Acho que a gente não tem muito o que discutir novamente sobre o Gyumei. Eu falei mais dele na parte do Sanemi, é o Hashira da Pedra. É o mais forte dentre os Hashiras fisicamente. E demonstrou uma série de feitos aí, como enfrentar o Muzan, ele que arrebentou a cabeça do Muzan ali no começo, e diversos feitos, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. É isso aí, valeu, fui!